em primeira mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Pessoal, é isso aí, começando mais um Em Primeira Mãe. E hoje eu tô aqui para falar com a Kátia, essa fonoaudióloga que entende tanto desse universo da amamentação, que ajuda a gente. O nosso programa, como a gente vem falando, Kátia, é um programa para acolher, mas também informar as mães. É isso que a gente busca. E nesse bate-papo de hoje, o que a gente quer é trazer mais informação e o acolhimento também, né? Que não é um momento fácil a amamentação e tudo que gira em torno da amamentação, né? Porque não é a amamentação tão e pura somente a amamentação, né? Tem todo um universo em volta, né? Exatamente. Então, aproveitando, a gente vai puxar o gancho do Agosto Dourado. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é o mês do Agosto Dourado, o que a gente tem que trazer, né, a consciência para falar no Agosto Dourado e por que o leite materno é um alimento tão importante. Tão dourado. Primeiro, eu queria agradecer você ao convite. É sempre um desafio falar, mas como uma fonoaudióloga a gente tem que falar. E de um assunto tão importante. Eu acho que é necessário esse bate-papo aqui, nesse programa tão rico. Tá lindo, obrigada, né? Obrigada. Que nem você falou, né, Bárbara? Não é um evento só da mulher, é um universo muito feminino, mas ele é um evento social, político, ambiental. Ele tem tantas esferas, né? E o Agosto Dourado, ele foi criado assim na década de 90, comecinho da década de 90, com a Organização Mundial de Saúde e Unicef, nessa tentativa de fazer com que o mundo voltasse a atenção para isso. Perderam-se muitos bebês, muitas vidas, e a indústria muito forte naquela época, já vinha desde a década de 70. E aí a qualidade de vida foi se perdendo muito desmame precoce e o impacto na saúde infantil, materno e infantil também, né? Então foi criado assim uma ação conjunta para falar o que a gente pode fazer para que o mundo se volte para isso. E uma das iniciativas foi a Semana Mundial da Amamentação, que ela é na primeira semana de agosto. E aliado a isso, o Brasil também criou, o mundo todo criou o Agosto Dourado. A gente estende essa fala, essa divulgação, esse conhecimento, esse assunto durante o mês todo. E aí, essa alusão ao dourado, que é uma cor do padrão ouro. Então, quando a gente se refere ao padrão ouro, é aquilo que de mais sagrado, mais precioso, mais brilhante, mais completo existe. Então, a referência maior ao peito, ao leite materno com a cor dourada é nesse sentido. E é o mês que a gente divulga, fala, estuda, pulveriza esse tema para poder chegar cada vez mais longe em todos os âmbitos que a gente quer, né? Sim. O leite materno é o alimento mais rico, né? Do que a gente fala, né? Depois falam que depois é o ovo, talvez, mas o primeiro alimento mais completo é o leite materno, né? Dizem, Bárbara, assim, que por mais estudo que tenha, a gente não chegou ainda à conclusão do que tem nesse leite. Qual é a formulação tão mágica, tão preciosa, que dá a imunidade, que promove toda essa microbiota específica daquele bebê, que reduz o risco de infecções e risco de alergias. Então, assim, ele é tão protetor daquele ser humano, daquela espécie, né? E até hoje não inventaram nada parecido, nada que supere, essa que é a verdade, não tem. É maravilhoso. Eu ouvi uma vez, e eu não sei se, né, você vai me confirmar, né, que o leite materno ele se adapta, né? A criança, por exemplo, se a criança está doentinha, você produz mais anticorpos no leite materno, né? Exatamente. Eu achei isso tão fantástico, mais uma coisa fantástica do leite materno, né? É inteligente, né? É assim, aquela junção daqueles dois seres produzindo o melhor alimento para aquele ser, para que ele tenha vida, né? E uma vida preciosa. Então, ele vai regulando mesmo. Tanto que o banco de leite, por exemplo, quando eu estive lá, eles têm assim uma formulação. Ele tem assim, tem leite que tem mais proteína, que legal. Tem leite que tem mais gordura em função do que a mãe come, do que a mãe vivencia, da nutrição da mãe, né? Que legal. E toda aquela riqueza do corpo da mãe, por pior que seja aquela mãe de nutrição nesse aspecto, né?
o corpo vai pegar aquilo que há de melhor, né? E vai lindo. direcionar para o leite materno. Então, assim, muito bonito, né? É fantástico mesmo. Mas, assim, é maravilhoso, a gente sabe que é maravilhoso, mas não é fácil, né? Não. Não é fácil. E por isso que muitas mães, às vezes, não conseguem chegar, né, no amamentar, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses desafios da amamentação e como a gente pode ajudar essas mães. Olha, Bárbara, eu acho que começa com o desafio inicial de você não ter informação. E o pouco que tem é uma informação um pouco distorcida. Eu acho que o grande desafio dessa mulher é se ver sozinha, com todo esse compromisso de que é o melhor alimento. Sim. Eu até evito de falar todos os benefícios que tem, porque a gente sabe disso. Eu acho que não é essa informação que falta. Eu acho que falta é a mãe fazer esse meio termo de que eu sei que é importante, eu sei que eu preciso, e aí a pressão aumenta. Sim. Porque está todo mundo cobrando para que você dê o melhor alimento para aquele bebê. Então, acho que o grande desafio é fazer com que a mãe tenha informação antes, né? No pré-natal, para que ela tenha... Porque eu acho que a informação, ela é uma parte preciosa da segurança. Então, se eu tenho informação, eu sei o que eu vou falar, eu sei o que eu vou enfrentar minimamente. É o que eu sempre falo, você tem informação e jogo é jogo, treino é treino. Então, você vai ter treinos, você vai ter, assim, todas as informações. Mas na hora do jogo, é outra história. Então, assim, se você tiver maior informação possível e se sentindo cada vez mais segura, não só você, mas toda a sua rede. Então, assim, eu incluo o companheiro, eu incluo os avós, os cuidadores em volta, babá, enfim, né? A amiga, a vizinha, toda a rede, não para que cobre a mãe, mas para que incentive e apoie. Então, o apoio é fundamental, né? Com certeza. Então, o desafio maior, eu acho, que é também dessa transição, daquele peito enorme, que é a pojadura, com aquela boca minúscula. Como fazer casar isso sem que machuque, sem que doa, né? Então, eu acho que é informar para que isso não ocorra. Sim. E como fazer para eliminar esse problema se ele ocorrer, né? Sim. Eu estava até conversando com você antes, né, de começar, que eu tive 2 gestações e eu consegui, né, graças a Deus, assim, fico muito feliz de ter conseguido amamentar os 2. Mas não foi fácil, né? Do Matheus eu não sabia, não tinha ideia, né, daquilo, e tanto que viemos a conversar, né, eu não tinha ideia, o meu peito rachou, né, machucou, enfim. E com a Sofia, mas deu certo, né? Não desisti. Foi, o Matheus mamou até 1 ano. Fiquei muito feliz, assim, de ter conseguido isso. E da Sofia, que eu já achei que já amamentei, vai ser tudo mais tranquilo, não foi assim também, não tão tranquilo, né? Eu não tive um processo traumatizante, assim, não me traumatizou a amamentação, porque graças a Deus meu peito rachou tudo, mas melhorou e eu consegui amamentar. Mas a gente sabe que tem mulheres que passam por um processo muito doloroso, né? Do rachar o peito, de sangrar, de, né, fazer machucar mesmo, né? Eu acho assim, tem coisas, Bárbara, que não dá pra gente prever. Então, não são coisas que eu possa prevenir, a não ser a informação do que fazer para evitar e minimizar o problema e sarar, né? Mas tem coisas assim que não dá pra você prever. Então, um bebê que mama tem uma sucção muito forte, um bebê que pega errado, uma mama que é menos elástica. São várias coisas que podem ser. A linguinha também? A linguinha, então as disfunções orais. Uma das questões é do freno lingual alterado, que é assim uma grande questão também, né? Mas não é só isso, tem assimetrias cranianas, tem tanta coisa que pode acontecer. E às vezes a mãe, ela se culpa, ela traz tudo para ela, mas às vezes não é só culpa, né, entre aspas, dela, e sim também do bebê, ou então da junção desses 2 seres, né? Então é uma acomodação mesmo, e que nem você falou, não desistir. E às vezes desistir faz parte. Faz parte, né? Isso que é faz parte daquele processo também. Com certeza. A gente faz tudo para que a mãe não desista, porque na maioria das vezes não é um desejo dela. Então eu falo assim, eu vou com você até onde você quiser. Sim. E até para decidir não ir para frente, a gente também tá junto, né? Com certeza. E isso que você falou é muito importante, a gente bate nessa tecla aqui, que a maternidade ela é maravilhosa, mas a gente não romantiza, a gente não pode romantizar e dizer que nós não temos desafio, muito pelo contrário, né? A gente enfrenta muitos desafios e é o que a gente tem trazido no programa, a realidade, né? Isso que você falou é fundamental.
às vezes, desistir faz parte do processo. Não é o que a gente quer? Não é, né? Claro que não é. Mas, às vezes, você chegou num limite que você acaba... Porque se a mãe não tá bem, o bebê não tá bem, né? E aí você começa a entrar num ciclo né, do mal-estar, assim, da mãe que passa pro bebê, e daí o bebê só chora, e daí o bebê não mama, o bebê... Nossa... Então, vocês mãe, que está ouvindo, que está nesse processo de amamentação, não se culpe, né? Não se culpe. Vá no seu limite, mas tenha apoio, tenha pessoas, isso que a Kátia falou, informação, isso é maravilhoso, porque se você tem a informação, né? Você sabe até onde você vai. Será que eu estou no meu limite? Será que eu não estou? Né? Será que eu cheguei no meu limite? Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, a gente sabe como não é fácil. Como mãe, a gente está bem vestida e ao mesmo tempo confortável. E para isso eu conto com a ajuda da For You, que faz as nossas roupas e os nossos looks para o programa Em Primeira Mãe. E cabelo e maquiagem eu conto com a ajuda da Rúbia. E se você quer investir e morar bem, com certeza é com a Árvore. Isso que você falou sobre limite, Kátia, é muito importante, né? Porque claro que a gente quer amamentar. Esse é o objetivo, né? A gente está falando do agosto dourado, esse alimento maravilhoso. Mas às vezes a mulher chegou no limite, né? E é isso que é importante, que eu gostaria também que você falasse sobre o limite, né? Como que é? Então, Bárbara, se você tem informação antes, você vai se preparando antes, eu acho que esse limite ele é estendido até, sabe? Porque você confia no processo, né? Sim. Você sabe que, de certa forma, é um processo mesmo, é um aprendizado, tanto de um lado quanto do outro. Sim. E você vai dando tempo para que o corpo se acomode, para que os dois vão se acomodando um com o outro. E essa é a magia. Então, eu acho assim, respeitar um pouquinho o seu limite, mas estender e ver que você pode pedir ajuda, não só profissional, mas de quem está em volta. E reconhecer que é possível chorar sim, é possível descansar mais, é possível dar para alguém ficar no colo, para estender isso, porque vocês estão aprendendo. Ao comecinho, eu falo que os primeiros 30 dias são 30 bebês diferentes. Cada dia um bebê. Um dia ele está super calminho, no outro dia ele está super inquieto. Então, assim, tem mãe que fica muito presa à amamentação. A maternidade não é a amamentação. Sim. É tudo, é aquela riqueza toda que você está vivendo, né? Então, perde-se, às vezes, até o vínculo porque não está conseguindo amamentar. Então, uma causa tão importante, mas assim, não é só isso, né? Com certeza. E resgatar a mãe para essa essência da maternidade, cabe a gente também, para ela falar, olha, é muito maior do que isso, então eu sou capaz. É isso. E ajudar e não desistir, né? Sim, perfeito, perfeito. Você acha que você poderia dizer assim pra gente, se tem algum tempo... Quanto tempo a gente pode amamentar? Já imagina a resposta, vocês também devem imaginar, mas eu quero ouvir de vocês. A gente sabe, né? A recomendação são 6 meses, só peito, né? Não precisa de mais nada. 2 anos continuado, então introduz a alimentação com 6 meses, né? A partir do 6º mês. Podemos falar um pouquinho da prontidão também, que é bem legal. Mas a gente também tem mães que têm licença maternidade de 4 meses, que é uma realidade do país, né? Embora a gente proteja bastante, tem bastante políticas públicas para isso, mas ainda tem uma licença muito pouco tempo. Então, a gente vai fazendo com que essa mãe estenda o máximo que ela conseguir. 6 meses seria excelente, né? Seria ótimo.
Nossa, com certeza. Pelo menos 6 meses, né? Que a gente consiga amamentar. E aí, quando tem a introdução alimentar, a criança continua mamando normal. Sim, a ideia de introdução alimentar não quer dizer que eu vou deixar de amamentar. Isso é uma coisa bem assim que está também na fantasia das pessoas normalmente. Eu não preciso parar de amamentar, interromper a amamentação, introduzir a fórmula. Sim. Por conta disso, eu posso ir gradativamente introduzindo outros alimentos, apresentando os alimentos para a criança, mesmo porque ela já tem uma informação nutricional através dos sabores e aromas do alimento da mãe. Então, é uma criança que vai mais fácil para a introdução alimentar, ela já tem essa memória. E você vai apresentando os alimentos para a criança, com os mordedores, eu falo que saborizando os mordedores, né? E ela também tem que estar pronta para isso, Bárbara, porque assim, ela tem que estar minimamente sentando com apoio, ou já sentada por volta do 6º mês. Ela tem que estar com interesse no prato do papai e da mamãe já, olhando e, né, querendo. Ela tem que diminuir o movimentinho de protrusão de língua. E ela tem que ter essa coordenação também de pegar o alimento e levar na boca. Então, são sinais importantes. E antes do 6º mês, dificilmente o bebê vai fazer isso. Sim, com certeza. Então, é precoce introduzir, não só pela parte digestiva, intestinal, como também dos marcos motores, né? É muito interessante isso mesmo, a gente volta no assunto da informação, né? Que informação é tudo. Porque quando a gente começa nessa fase da introdução, aí vem o outro desafio, né? Porque a maternidade é uma montanha-russa, né? E acho que a gente está mais, né, numa loucura, assim, cada hora você está num desafio, é uma fase, né? O pessoal brinca que é igual ao videogame, né? E aí a hora que você encaixou o peito, deu certo, não sei o quê, entra a introdução alimentar, né? E aí começa tudo de novo. A volta ao trabalho. A volta ao trabalho, exatamente, deixar o bebezinho, sair escondido de casa. Nossa, quanto fiz isso? Tinha que me esconder do Matheus e assim o coração corta, que você só escuta a criança chorando, né? Daria outro tema. Não é? Dá outro tema, com certeza. E aí é isso, essa criança que está nessa introdução alimentar, né? E aí você tem que amamentar, continuar amamentando. E muito importante que você falou dos sinais de prontidão, que é importante a gente observar, né? Às vezes a gente quer acelerar o processo, né? Sim. Porque quando você está chegando nisso, você quer que passe, né? Não sei, a gente fica um pouco ansiosa, né? Nessa época. Coma grandes porções, que já coma de tudo. E não é bem assim, né? Tem crianças assim, eu acho que é um marco muito importante, uma fase muito importante, Bárbara. Porque assim, é para a vida toda. A gente costuma falar que esse hábito alimentar, a forma como você é alimentado, como que esse cuidador te alimentou, se ele respeitou seus sinais de saciedade, de fome, ela vai te acompanhar pro resto da vida. Nossa, se vai ser prazeroso ou não comer, depende muito dessa fase. Olha só que importante. Nossa, isso é fantástico, não né? É? Maravilhoso. Eu vejo isso um pouco na prática, que com o Matheus é muito, assim, muita inexperiência. Não que a gente tenha experiência, né, no segundo, mas é um pouco diferente já, né? Mas com o Matheus eu quis fazer isso e aí, às vezes, ele não comia, eu ficava pensando, nossa, não comeu direito, não sei o quê. Mas e com a Sofia já não. Eu esperei um pouquinho mais de 6 meses até, sabe? Fui até o momento que eu senti a prontidão mesmo dela, passou um pouquinho dos 6 meses. E fui no tempo dela, assim, sabe? Comeu primeiro a frutinha, vamos tentar entender a fruta. Para depois, vai devagar, né? Tem a vida inteira para experimentar alimentos, né? Exato. E ela come melhor que o Matheus, assim. Ela é um pouco mais interessada. E então, isso que você falou é isso. A gente passa essa ansiedade para a criança, né? A gente pode até não se esforçar para não passar, mas a gente passa, né? A ansiedade. Porque é cobrado da gente, Bárbara. Então, quanto você deu de alimento? Ai, são tantas colheres. Imagina eu amassar uma banana prata e querer dar para um bebezinho de 6 meses, é muita coisa. Que só mamava leite, então, né? Na colher, às vezes uma colher de metal. Então, tem todos esses cuidados também, né? A posição, de você ser modelo de alimentação. Então, assim, por que eu tenho que dar no cadeirão e longe da refeição principal da família? Dá junto, todo mundo, ela vai olhar o prato do papai, da mamãe, ela vai estar olhando como vocês comem, o que vocês conversam enquanto comem. É isso. Então, assim, comer é um ato social também, né? E tem que ser prazeroso. É isso, exatamente, concordo, me adoro. E, Kátia, fala pra mim, você tem filhos? Eu tenho 3. 3 filhos.
Conta um pouco dos seus filhos, como foi essas introduções, como foi sua amamentação, como foi esse processo? Bom, eu engravidei da Bruna, assim, não tão jovem, mas eu me sentia muito inexperiente também. E mesmo sendo fono, porque assim, uma coisa não está atrelada à outra. Você é mãe, você é mãe profissional, né? E eu acho que a partir da experiência dos meus filhos, eu comecei a ter muito mais interesse por cuidar dessa mulher, olhar para essa mãe e ver o que ela sente, o que ela pensa, se ela teve ajuda ou não. Eu tive muita ajuda da Bruna, da minha mais velha, né? E era uma ajuda por telefone, na época não tinha celular, era em Campinas, a equipe, então a enfermagem me auxiliava por telefone. E mesmo assim foi muito bom. O pediatra também me auxiliou muito a cicatrizar meu peito, falo até hoje para ele, e que ele me ajudou bastante. Então eu tive informação. Um pouco tardia, não foi no pré-natal, mas eu tive. E os meninos são gêmeos, né? São gemelares. Então, aprendi também a amamentar os dois ao mesmo tempo. Nossa. É um desafio tremendo, Bárbara. Nossa, eu não mas, assim, eu devo a toda a minha equipe, assim, pai, mãe... uma rede de apoio que a gente todo tem. Mundo me ajudou muito. E eu senti na pele o quanto isso é essencial. Para você não esmorecer. E teve muitas vezes, às vezes, que eu... cedi também, eu falei, nossa, não aguento mais, estou cansado, preciso de ajuda. Ai, gêmeos, você já tinha uma, né? E aí... eram 3 daí. Era uma administração, né? Quando vem o segundo, a gente já fica assim, como administrar o primeiro, né? Quando vem o segundo, você já com gêmeos, meu Deus. Eu até evito falar quando eu estou na consultoria, Bárbara, porque a minha experiência, ela é minha, né? Com e certeza. assim, a pessoa fala, nossa, você teve gêmeos, então... a minha situação não merece... Não, cada um é um, eu nem comento, sabe? Porque só eu sei o que eu passei. Sim, exatamente. Então, só você sabe o que você passou, cada um né? sabe o que passa, com certeza, eu concordo. O que você poderia dizer para uma mãe que está agora assistindo a gente, está com um processo complicado de amamentação, para ela... Vamos lá, o que essa mãe poderia escutar agora? Eu acho assim, olha, antes de você pensar em desistir, e tudo bem desistir, a questão não é essa. Antes de você pensar, eu acho que tem vários recursos. Recursos internos, eu acho que a terapia ajuda muito também, você ter um acompanhamento psicológico, eu acho que faz muita diferença. O puerpério é hard mesmo, é difícil, né? O puerpério dá outro programa inteiro, né? Dá outro programa inteiro, mas eu acho que assim, pedir ajuda com certeza... E buscar recurso mesmo, o que eu posso fazer, sabe, para melhorar, aonde está o problema. Identificar o problema e o quanto antes, não esperar muito. Eu sinto que as mães esperam muito, Bárbara. É verdade. Espera assim uma semana, 2, o bebê está perdendo peso. E que mãe que suporta um bebê perdendo peso? Nenhuma mãe suporta. Então ela pensa em desistir, ela pensa em suplementar com fórmula, porque não pode perder peso. É um medo desse bebê adoecer. Então procura logo, não deixa a coisa ficar muito arrastada. Porque é uma bola de neve, você vai se sentindo cada vez mais frustrada, mais inquieta e muito propensa a desistir. Né? Porque isso, quando a gente está amamentando, eu falo por mim, porque a gente vai deixando porque a gente pensa assim, né? Vai resolver. E às vezes é isso que você falou, a gente precisa... Então, mãe, se você está ouvindo isso, e você identificou que está com uma dorzinha, não acha que essa dorzinha, né? Kátia, me fale um pouquinho pra gente do laser. Ele ajuda? Muito. Ajuda. A dor, gente, não é para acontecer. Isso é importante também. Vamos fechar talvez com isso. A dor não é para acontecer. Quando você ouve assim, é assim mesmo, dói mesmo, racha mesmo. Não é. Isso é cultural e isso não existe mais. Eu acho que a dor é evitável, sim, a partir de informação, a partir de manejo e a partir do laser também. O laser é um recurso a mais, mas também o manejo é importante, porque senão, se você só fizer laser, não vai adiantar também. Com certeza, né? Aquela mamar certinho, né? Pega correta. A amamentação é prazerosa, né? Pra Tem que ser. Prazer. Pessoal, muito obrigada a vocês. Kátia, muito obrigada de verdade por você ter vindo conversar com a gente, trazer tanta informação. É o nosso programa sobre maternidade, a gente traz essa realidade do universo materno. Então, muito obrigada de verdade. Obrigada. Muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até agora. Eu tenho certeza que vocês aprenderam alguma coisa com esse programa e a gente se encontra no próximo programa. Muito obrigada, pessoal. Fazer o final de novo, que é o próximo bloco. No próximo bloco, é verdade. Ela vai ter final de novo, tá? Esqueci, desculpa. Eu parto falando só, que vocês agradecem, muito obrigado. Caminho até já, acho. Ai, que beleza, né, Bárbara? Obrigada, Lucão. Em primeira mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua.